Turma, em função do feriado do dia de Nossa Senhora das Vitórias, que é padroeira da nossa cidade, que é comemorado no dia 15 de agosto, ter sido antecipado para ontem, 27 de maio, né? Em função dessa pandemia, eu não postei nenhuma atividade para vocês, né? Se tratar de um feriado santo aqui do nosso município. Dando sequência aqui à nossas aulas sobre os movimentos emancipacionistas, né, que ocorreram aqui no Brasil, uma dessas revoluções aconteceram em Portugal, que foi a Revolução do Porto, né, no ano de 1820, e ela rapidamente ali se espalhou por outras regiões, chegando até Lisboa. E ela ganhou assim total adesão, né, de várias camadas, né, de Portugal, do exército, do clero, da nobreza, né? Só lembrando aí que Porto é a segunda maior cidade de Portugal. A primeira é a cidade de Lisboa, tá bom? Assim, embora tenha se passado lá na Europa, em Portugal, essa revolução ela está intimamente ligada ao Brasil, né, do século XIX. Porque Portugal se encontrava assim numa crise política, econômica e social muito séria. Em primeiro lugar, porque a família real veio para o Brasil em 1808, né, com Dom João VI, fugindo da invasão de Napoleão, né? Então, assim, a transferência da corte portuguesa para o Brasil colônia, além de trazer novos desafios aqui para um rei, Portugal provocou sérias consequências. Primeiro, a abertura dos portos às nações amigas. Quer dizer que Portugal deixou de ter o privilégio de comercializar com a colônia, porque antigamente existia algo que chamava-se exclusivo colonial, ou seja, tudo que se produz na colônia tem que ser comercializado com Portugal, e muitas vezes eles que determinavam os preços. A partir do momento que Dom João VI abre os portos do Brasil para as nações amigas, os comerciantes portugueses, a burguesia portuguesa, perde esse privilégio de estar comercializando e determinando os preços, né? E isso aí durou por quase 300 anos, né? Então isso aí afetou demais a economia de Portugal, né? E a burguesia queria que fosse restaurado o quê? Justamente como era antigamente o Brasil colônia, tá? A nobreza, ela fazia parte da corte portuguesa, mas a partir do momento que a corte de Portugal agora encontra-se no Brasil, ela não tem mais esses privilégios, né? E o exército também sofreu assim um revés, porque quando Dom João VI veio para o Brasil, ele não deixou nenhum comandante português administrando Portugal, e sim um comandante inglês, que foi o Lord Beresford, né? Enfim, o cenário assim de Portugal, naquele momento, era assim de menor importância em relação ao Brasil, né? Visto que todas as leis, todas as autorizações, todas as mudanças passaram a ser enviadas agora de onde? Justamente de uma colônia, né? Então, para quem está em Portugal, não é muito difícil assim entender o porquê do início dessa revolução, né? E elas tiveram suas influências. Naquele momento, assim, França, ou Espanha, Grécia, inclusive a cidade de Nápoles, que a Itália também não era unificada, né? Existiam condados e reinos independentes. Elas passaram assim por revoluções liberais. E sob influência disso, né, essas cortes portuguesas também eles tinham o interesse de formar um governo liberal no país, né, subordinado à coroa. Então assim, eles queriam criar uma monarquia, mas eles também tinham interesse em formar uma constituição, né? E essa constituição ia garantir assim direitos aos cidadãos portugueses, né? E provavelmente para tentar aí
lidar com essa crise por qual Portugal estava passando. Então, para atender assim os objetivos dessa burguesia, as cortes assim eles defendiam que Dom João VI retornasse imediatamente para Portugal, né? Porque aí eles iam forçar o rei a restabelecer o que? O monopólio comercial com o Brasil. Então o Brasil deixaria de ser um Reino Unido a Portugal e se tornaria novamente uma colônia. E eles iam continuar o quê? Explorando essa colônia em função, né, deles mesmos, tá bom? E, bom, em relação ao Brasil, o que o Brasil estava buscando? Atender assim umas propostas liberais. Portanto, o Brasil não tinha esse interesse de continuar sendo colônia, né? Enquanto assim Portugal pensava em elaborar assim, uma nova constituição, as cortes portuguesas eles adotaram a Carta Magna Espanhola, né, como inspiração. Ao mesmo tempo, no Brasil chegavam as primeiras revoluções do Porto e com elas assim existiam várias divisões. Gente, lembrando que essas notícias quando chegavam ao Brasil já eram com 2 meses de diferença, viu? Que era o tempo que uma dessas embarcações levava para atravessar o Atlântico, tá bom? Então, a sociedade brasileira, e quando se fala assim sociedade brasileira já inclui os portugueses que estavam vivendo na colônia, acabou assim se dividindo, né? Em razão dessas diferenças, né, da própria revolução. Cada um tinha seu interesse em comum. Então, havia aqueles que tinham assim o interesse de acreditar assim que essa revolução ia acabar com esse absolutismo português e que iria garantir assim ao Brasil uma condição de Reino Unido, né? E assim os privilégios eles iriam acabar para alguns setores. E tinha outros que enxergavam assim que o movimento era a chance de restabelecer o que? O monopólio comercial. Então cada um visava seu próprio interesse, tá bom? Sob o ponto assim de vista dos interesses assim de cada parte assim de uma sociedade, o Brasil também se dividiu, porque lá no sul predominou a posição contrária, né, às reivindicações das cortes portuguesas bem como assim o retorno da família real para a Europa. Muitos setores aqui tinham medo de perder os seus privilégios, né, que conquistaram assim com a chegada de Dom João VI, tá bom? A partir do momento que a colônia foi elevada assim à condição de Reino Unido, alguns setores passaram a ter mais privilégios. Já no Norte e Nordeste, a posição era outra. Alguns setores assim tinham sido prejudicados pela autonomia, né, que foi dada assim ao Brasil em 1808, porque todos os privilégios iam para o Rio de Janeiro. Todos os impostos iam em benefício da cidade do Rio de Janeiro. E o Nordeste não estava sendo beneficiado com praticamente nada em relação, né, a essa família real no Brasil, tá bom? Então, assim, sobre essas regiões, sempre foi assim existiram assim conflitos, né? E ali também ocorreram assim umas principais assim manifestações a favor dessa revolução lá, tá bom? Assim, embora esse movimento ele assim ameaçasse assim limitar os poderes de Dom João VI, porque eles iriam elaborar uma nova constituição, as cortes assim de Portugal eles assumiu assim uma posição assim de conciliação, né, em relação ao Brasil, tá? Então, mas o Brasil tinha que jurar fidelidade a essa Constituição portuguesa. Então, o Brasil voltaria a ser subordinado a Portugal, né? Tá bom? Então, diante de muita pressão, no ano de 1821, a família real retorna para Portugal, né? Porque Napoleão já tinha sido derrotado, né? Na famosa Batalha de Waterloo em 1815. Só que Dom João, faz uma jogada de mestre. Ele deixa Dom Pedro I, né, seu filho, como regente do Brasil.
né? Então, a família portuguesa ia continuar mandando aqui e continuar com seus privilégios, né? E aí, eles, mesmo dentro da corte portuguesa, existiam deputados brasileiros, né? Mas eles não tinham muito poder, né? E assim, acabavam assim se inclinando, né, no meio dessa incerteza que acontecia assim dentro de suas propostas, né, sobre a favor do Brasil se tornar colônia ou não, né? E o ponto principal, talvez né, que aconteceu tudo isso aí, foi quando essas cortes exigiram a volta realmente de Dom Pedro a Portugal, né? E Dom Pedro se recusou, né? O que se viu daí foi o quê? Uma sucessão de acontecimentos. E um desses acontecimentos foi o quê? A independência do Brasil em 1822, declarada por Dom Pedro. Tá? Em função disso, o Brasil deixa de ser colônia de Portugal, rompe com Portugal e os portugueses perdem de vez todos os seus privilégios aqui no Brasil. Tá bom?